A década era 1950, bem no momento em que o mundo inteiro vibrava ao som das músicas do rei do rock, Elvis Presley, que mexia com os corações de milhares de pessoas devido ao seu charme e o som atemporal, sendo responsável por atrair multidões para os seus shows. Barbara Jeanne Grimm, de 15 anos, e a irmã Patricia Kathleen Grimm, de 12 anos, eram duas dos 7 filhos de Joseph e Loretta Grimms. Todos que conheciam as jovens consideravam-nos muito conscientes para a idade que tinham. Era 28 de dezembro de 1958. As irmãs conseguiram juntar alguns trocados para irem assistir, pela 15ª vez, ao filme Love Me Tender, protagonizado pelo ídolo delas. O longa-metragem estava em cartaz no Teatro Brighton, em Chicago, local que ficava a quase 2 quilômetros da casa das garotas, no Mickley Park. O horário combinado de retorno eram 23 horas e 45 minutos, logo após o término do filme. Mas à meia-noite, elas ainda não haviam chegado e sua mãe Loretta começou a ficar preocupada. E ela estava certa. Por volta das 2h15 da manhã, as duas já estavam sendo procuradas pela polícia. O desaparecimento das irmãs Grimm deu origem a um dos maiores casos de pessoas desaparecidas na história de Chicago, tendo envolvido um enorme corpo policial na sua investigação. O medo instalou-se entre a população local. As crianças de Chicago já não estavam mais seguras. A polícia se mobilizou para executar uma das maiores investigações coordenadas. Eles interrogaram 300 mil pessoas, sendo 2.000 delas sob sério potencial de culpabilidade. Vários foram acusados e presos. Contudo, confessaram que foram submetidos a declarar envolvimento por meio de coerção, comprovando assim que o frenesi doentio da mídia havia contaminado outras esferas. Mas afinal, o que aconteceu com as irmãs Grimm? Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. No dia 28 de dezembro de 1956, duas das irmãs Grimm, Barbara Jeanne, com 15 anos, e Patricia Kathleen, com 13 anos, pediram aos pais para irem ver o filme de Elvis Presley, Love Me Tender. O filme estava em cena no Teatro Brighton Park, que ficava a pouco menos de 2 quilômetros da sua casa. Aquela noite estava ventosa e fria. As irmãs saíram de casa por volta das 19h30 e tinham com elas $2,50. A intenção era assistir a uma sessão dupla de cinema, o que provavelmente aconteceu. As irmãs planejavam voltar logo para casa, pois a sua mãe, Loretta Grimm, esperava-as por volta das 23h45. Quando à meia-noite as irmãs ainda não tinham chegado a casa, Loretta começou a ficar preocupada e mandou a irmã mais velha, Teresa, de 17 anos, e o irmão mais novo, Joey, de 14 anos, para irem ao encontro das irmãs, esperando-as no ponto de ônibus. Eles esperaram até as 2 horas da manhã e nenhuma das irmãs apareceu. A família cada vez mais preocupada. Por volta das 2h15 da manhã, a mãe deu queixa do desaparecimento das filhas à polícia, que logo começou a receber informações de pessoas que teriam visto as irmãs. Infelizmente, nenhum desses testemunhos chegou a ser usado como prova. Dadas as circunstâncias iniciais, a polícia pensou que se tratava de um caso de fuga. Talvez as irmãs tivessem ido para Nashville, no Tennessee, para poder assistir ao concerto de Elvis Presley que iria acontecer dentro de alguns dias. Em uma época na qual sequestros, assassinos em séries e tantos outros crimes bárbaros não eram comuns, o sumiço das irmãs Grimm se tornou uma espécie de cubo mágico, só que de lados que não combinavam. A testemunha ocular Dorothy Wennert, uma amiga de escola de Patricia Grimm, estava sentada atrás delas do teatro com a sua irmã, e alegou ter visto as duas garotas por volta de 21h30 em uma fila para comprar pipoca. Dorothy foi embora, mas, aparentemente, as Grimm ficariam para a segunda sessão do filme. Ela não notou nada de diferente do comportamento de ambas. Foi logo depois de a polícia colher o depoimento da garota que uma das maiores investigações da história de Chicago teve início. As autoridades, os civis, cidades e condados iniciaram uma mobilização em massa para localizar o paradeiro daquelas irmãs, oferecendo o máximo de seus recursos de busca.
Centenas de policiais e voluntários vasculharam os 4 cantos do condado de Cook. Foram distribuídos 15 mil folhetos, oferecendo recompensa de mais de $1.000 por uma pista e testemunha. Não demorou muito para que pessoas reportassem ter visto as desaparecidas em lugares distantes demais, como o Tennessee Nashville, causando ainda mais comoção pelos meios de comunicação. Alguns adolescentes declararam ter visto as irmãs entrando em um carro modelo Mercury, dirigido por um jovem cuja aparência lembrava a de Elvis. Essas e outras alegações foram o máximo de pistas que existiram na época. Enquanto isso, Loretta recebia milhares de cartas e telefonemas de pessoas que afirmavam estar na companhia de suas filhas. Ela chegou a responder a algumas dessas pessoas por aconselhamento do FBI, mas se tratava sempre de uma mórbida brincadeira. Foi de repente que o sumiço das meninas acabou se transformando em um triste enredo de novela mexicana, com declarações exacerbadas e teatrais, com várias especulações. Teriam Bárbara e Patrícia articulado uma escapada para se encontrarem com o seu ídolo em um desses estados? Seria aquilo tudo uma inconsequência juvenil? Teriam elas confundido o astro com um dos milhares de seus sósias? A hipótese tomou proporções tão grandes que Elvis Presley foi a público mandar uma mensagem para as irmãs, aconselhando as meninas voltar para casa, em troca lhes oferecendo um encontro com ele, o verdadeiro. Ainda assim, os esforços da polícia prevaleceram massivamente, mas eles acreditavam que as duas já haviam fugido mesmo. A mãe delas se recusava a acreditar nessa hipótese, afinal ela conhecia as filhas e também tinha certeza de que elas não iriam a lugar algum sem o rádio AM que ganharam de presente de Natal, por mais bobo que isso soasse. Após um mês, as buscas pararam e os ânimos dos espectadores amorteceram. Então, em 22 de janeiro de 1959, com a neve esfarelando pelas ruas enquanto dirigia pela estrada rural, a leste de Willow Springs, um homem chamado Leonard Prescott avistou o que considerou se tratar de parte de um manequim disputando em meio ao gelo. Curioso, ele voltou para vê-las melhor e com isso acabou descobrindo 2 cadáveres, nus e de cara para o gelo. Eram as irmãs Grimes. Bárbara estava caída de bruços com as pernas erguidas em direção ao tronco, e Patrícia estava deitada de costas, com o corpo cobrindo a cabeça da irmã, como se uma tivesse sido jogada sobre a outra. Haviam arranhões em seus rostos, provavelmente causados por animais silvestres. A autópsia atestou que as garotas estavam mortas há 2 semanas. Seus corpos foram ocultados dos olhos de todos e preservados devido ao montante de neve. A princípio, os legistas não identificaram sinais de que as Grimes tivessem sido assassinadas, pois não haviam traumas por força contundente. Haviam sinais de relações sexuais em Bárbara, mas nada que indicasse se teve consentimento ou não. Não foram identificados ferimentos de objetos cortantes, bala ou marcas de estrangulamento nem hematomas de ordem fatal. Nenhum traço de droga ou álcool. No entanto, era impossível as garotas terem morrido por qualquer circunstância que não fosse assassinato. Por isso, os médicos concluíram que, por algum motivo diabólico, o perpetrador do ato era especializado o suficiente em não deixar traços óbvios. Sob a lente de uma controladora mídia da década de 1950, o caso explodiu de maneira desassossegada, pior do que antes. Em uma sociedade que não estava habituada com esse tipo de acontecimento, a morte das irmãs virou manchete de terror e, rapidamente, o assassino se tornou uma ameaça nacional. Tudo foi interrompido. Nada era noticiado que não se tratasse do assassinato das irmãs. Elas foram transformadas em jovens inconsequentes que foram se aventurar com um ou mais desconhecidos em uma jornada envolvendo fanatismo e sexo, culminando em um fim trágico. Relatos obscenos e mentirosos sobre o que as garotas fizeram e como acabaram na neve foram impressos. Testemunhas foram inventadas e vários aspectos da investigação deslegitimados. No funeral, o luto não foi respeitado e a cerimônia foi transformada em um circo de horrores, colhendo depoimentos e alegações inverídicas ou tendenciosas. A polícia se mobilizou para executar uma das maiores investigações coordenadas. Eles interrogaram 300 mil pessoas, sendo 2.000 delas sob sério potencial de culpabilidade. Vários foram acusados e presos, contudo, confessaram que foram submetidos a declarar envolvimento por meio de coerção, comprovando assim que o frenesi doentio da mídia havia contaminado outras esferas. O caso saiu tanto fora do controle que se tornou um jogo, e as pessoas surgiam para confessar o assassinato apenas para tentar ganhar algum tipo de atenção perturbadora.
Dentre esses indivíduos, apenas um chamou a atenção dos investigadores: o homem de voz sarcástica que ligou para Loretta Grimes antes de os corpos das garotas serem encontrados na rodovia. Ele deu detalhes que batiam com os divulgados posteriormente pelos médicos, mas nunca foram capazes de rastrear o sujeito. Os investigadores conseguiram traçar uma conexão que começava a partir de um ano antes do ocorrido. A poucos quilômetros de onde as garotas foram encontradas, 2 irmãos e um amigo foram espancados, mutilados, despidos e jogados na rodovia. Um ano depois do assassinato das Grimes, Bonnie Light Scott, de 15 anos, foi descoberta nua e morta no acostamento de uma estrada, também não muito longe de onde os corpos das irmãs foram avistados. Com marcas não fatais pelo corpo, a causa da morte de Bonnie também foi definida como indeterminada pelos legistas. Depois, um homem chamado Charles Melkist acabou sendo preso por outro crime e teria confessado voluntariamente o assassinato de Bonnie. Com ele foi encontrado um caderninho com vários nomes de garotas. Mesmo seus nomes das Grimes, a maioria deles era de crianças vizinhas delas ou moradoras do mesmo bairro. Ele nunca confessou algum envolvimento com a morte das irmãs, e nada que o conectasse substancialmente ao caso delas jamais foi encontrado. O assassinato de Barbara e Patricia Grimes esfriou como a neve que preservou seus corpos e congelou o coração de Loretta Grimes, que morreu sem saber o que aconteceu naquela noite. Assim, o crime permanece sem resolução. Mas afinal, quem teria matado as irmãs Grimes e jogado seus corpos na estrada? Até hoje, não é possível dizer.